Que alegria chegar até a sua casa para partilhar do Evangelho deste domingo. É o 30º domingo do tempo comum e olha, obrigado a você que tem assumido a palavra de Deus em sua vida. Você que está vivendo o Evangelho, você que está contagiando a sua casa, os seus amigos com a vivência do Evangelho. Isso aí é tão importante quanto compartilhar, comentar e enviar para outras pessoas. Você é chamado a se tornar um evangelho vivo onde você está. Na sua casa, no trabalho, no trânsito, por onde quer que você vá, viva o evangelho. E se você pode, compartilhe também com outras pessoas o link deste vídeo. Mande para outras pessoas, deixe o seu comentário, porque tudo isso favorece que outras pessoas também sejam contagiadas assim com a palavra de Deus, assim como você está sendo alcançado pela evangelização, que aqui na Canção Nova, no Rio de Janeiro, nós temos tido a graça de levar até você. Estamos no 30º domingo do tempo comum. Nós vamos então para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As leituras deste domingo nos falam deste Senhor que quer nos reunir, que quer nos conduzir pelo seu amor. A segunda leitura de hoje nos fala a respeito deste Cristo, sumo sacerdote, que sabe se compadecer de nós todos. A primeira leitura de hoje nos fala a respeito de Deus que quer reunir o seu povo, que quer curar o seu povo, que quer nos conduzir. Nós vimos isso também no Evangelho de hoje. Deus que conduz o seu povo. E aqui, eu e você somos chamados a nos colocar no lugar deste cego, deste Bartimeu, deste filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Veja, no início do Evangelho, nós vemos então um homem totalmente debilitado. Ele está sentado, ele não enxerga, ele precisa da ajuda de outros para sobreviver, em tudo ele depende. Só que a cena do Evangelho de hoje se conclui com um homem que segue Jesus pelo caminho. Este é o projeto de Deus para todos nós. Apesar da nossa debilidade, da nossa fraqueza, nós somos chamados a nos lançar em fé na direção de Jesus, a nos colocarmos à escuta da sua palavra e deixar que a sua palavra nos coloque em pé, nos coloque em caminho. Veja, era um homem cego, mas era possível ver a fé daquele homem. Ele não enxergava, porém, as pessoas percebiam que havia algo diferente nele. E, sobretudo, Jesus. Nada passava despercebido de Jesus e nada da sua vida também passa despercebido de Jesus. Diante das dificuldades, aquele homem é alguém que nos mostra a perseverança na oração. Porque pediam para que ele se calasse, mas ele gritava mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Também nós somos tentados a diminuir, a parar de rezar, a não seguir Jesus, ou por pessoas que nos dizem isso, ou por tentações que sentimos em nossa vida, em nosso coração.
Mas este cego nos ensina. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava a Jesus, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, muito atento, percebe, manda que ele se aproxime, né? E pergunta: que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. Aquele homem dá um salto na direção de Jesus, à voz da sua palavra. Aquele homem deixa o seu manto. O manto era algo que identificava uma pessoa. Os pobres, na época de Jesus, muitos deles passavam uma vida toda com um único manto. Deixar o manto significa que ele deixava tudo aquilo no que ele se apoiava. E agora ele se apoia totalmente em Jesus. Nós somos convidados também a colocar toda a nossa confiança em Jesus, a nos lançarmos na direção de Jesus, a deixarmos de lado todo o velho apoio deste mundo e a confiarmos totalmente em Jesus, o Senhor. Ele dá um salto na direção de Jesus. E diz o Evangelho que aquele homem agora começou a seguir Jesus pelo caminho. Então enxergar foi só o começo da vida daquele homem, só o começo de uma transformação. Às vezes nós pedimos fixamente uma única coisa para Deus e não imaginamos que Deus quer ir muito além do que um simples ver. Deus quer iluminar toda a nossa vida. Deus quer conduzir a nossa estrada, os nossos passos em cada um dos nossos dias. Deus tem muito mais para você do que você possa imaginar. Os projetos de Deus a nosso respeito não se comparam com os grandes projetos que nós temos. Os dele superam muito em bondade, em beleza, em verdade, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu te desafio também a perseverar na oração. Eu te desafio a viver de fé, a se lançar na direção de Jesus. Eu te desafio a permanecer seguindo Jesus pelo caminho, porque apesar das nossas fraquezas, Ele nos sustenta, Ele nos conduz continuamente. Então, que Deus te abençoe e te conceda esta graça, de se tornar também um discípulo corajoso, um discípulo que segue Jesus pelo caminho. Que Ele renove toda a sua vida, que Ele te impulsione cada vez mais pela intercessão da Virgem Maria e pela intercessão de São João Bosco, o patrono da Canção Nova. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para você.